Olá pessoal, sou Frank Ataídes do canal História da Verdade. Antes de começar o vídeo, deixa o like, porque o like é muito importante para a indicação do YouTube da gravação para outras pessoas terem acesso, tá? E conforme um dos meus inscritos no meu canal pediu para falar do conceito de alienação em Karl Marx. Então vamos lá. Então. Marx vai dizer que a alienação ela começa a partir do momento que o trabalhador ele perde o controle do meio de produção. Não é? Antes da Revolução Industrial, né, havia uma relação de oficinas e corporações de ofício, né, em que o trabalhador ele detinha todo o processo de produção desde o começo ao fim. Tá? A partir do momento que a burguesia que vem se capitalizando, e aí está no Manifesto Comunista, né, que eu já mostrei para vocês, o Manifesto Comunista, Marx vai dizer que a burguesia está se capitalizando desde a formação dos burgos, depois com as grandes navegações e por fim, né, o conceito fabril. Né? Então ela vai começar uma produção em massa na fábrica, fabril. Não é? O Estado vai agir para que essa burguesia se solidifique nesse novo meio de vida econômica chamada, não é, chamada capitalismo ou, né, liberalismo, e o trabalhador vai ser induzido a isso. Eles vão perder o poder da produção e vão ter só o corpo, né, como forma de ganho de vida. Então, eles vão se alienar ao processo de produção, porque eles perdem todo o controle da produção. Eles produzem cada trabalhador ou cada grupo de trabalhadores produzem determinada peça de um objeto. Então, há um desinteresse, né, que torna o trabalhador alienado ao meio, ao que ele faz, ao que ele está produzindo. Não é? E é a partir dessa alienação, não é, que o trabalhador perde o tesão. Por exemplo, o trabalhador sai do serviço depois de 8 horas, cansado. Quando ele chega no boteco ele está feliz. Por quê? Porque o trabalho é um saco, ele não sabe o que está produzindo, não sabe se o valor que ele ganha é necessário, e essa alienação é que permite a mais-valia. Um exemplo de mais-valia, né, que aí o empresário, né, o capitalista consegue impor ao trabalhador. Por exemplo, um motorista de ônibus, em um dia ele ganha o salário dele, os outros 29 é apropriado pelo dono do capital. Sendo que quem produz o dinheiro, não é, quem produz a riqueza é o trabalho. Sem trabalhador na fábrica, a fábrica não funciona. Portanto, quem produz é o trabalho, mas o trabalhador é alienado, e essa alienação é composta pelo fetiche também, imposto pela mercadoria. Então, ele é alienado, ele vai pensar no final do mês eu quero comprar aquele iPhone, no final do mês eu quero comprar aquela roupa de marca, no final do mês eu quero trocar o meu carro, mas ele, por exemplo, ele pensa no celular, mas ele não pensa como o trabalhador chinês é explorado para produzir o iPhone. Ele comprou a roupa de marca da Zara, mas ele não pensa, porque ele está alienado à produção. Ele não pensa que muitos trabalhadores da Zara trabalham em regime de escravidão. Não é porque ele está alienado. Qual é a forma para que o trabalhador saia da alienação? Marx vai dizer: trabalhador, univos, não é? Porque vocês nunca sairão senão vocês nunca sairão desses grilhões, né? Ele está apontando, né, no Manifesto do Partido Comunista, que o trabalhador sempre foi explorado, né? O pobre sempre foi explorado pelo rico. Na Roma Antiga, na relação feudal entre vassalos e servos, mas agora é diferente. Ele ganha, mas ele está totalmente, ele perdeu totalmente o controle da sua própria vida e do seu próprio ganho. Ele depende do empresário para vender a sua força de trabalho. Está alienado,
né? A propaganda, né? O fetichismo vem como uma ajuda para essa alienação e ele não percebe o quanto é explorado. Esse é o conceito de alienação da classe trabalhadora. Onde Marx fala isso? Marx fala, por exemplo, na ideologia alemã, né? Quando ele vai falar que as ideias de toda a sociedade, de todos os tempos, são as ideias da classe dominante. Né? A classe dominante impõe a alienação. Os detentores dos meios de produção impõem a alienação. No vídeo passado eu falei e vou reafirmar, né? Um exemplo clássico. A Rede Globo é a detentora de meios de produção. De quê? De notícias. Então ela dá a notícia que é conveniente. Por isso que ela defende a reforma da Previdência. E o trabalhador que é alienado, né, ele não entende que ela defende isso. Por quê? Porque sobrará mais dinheiro para o Estado pagar a dívida pública, porque a própria Rede Globo recebe dívida pública porque ela é rentista. Então a alienação é a perda da capacidade de reflexão do trabalhador, né, indignado com o seu poder de produção que foi tirado ao longo dos tempos. Tá? Ele fala isso também, né, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Né? Ele diz que os homens fazem sua própria história, mas não de acordo com o que eles desejam, mas de acordo com aquilo que é imposto, aquilo que é determinado, e carrega em si o passado da sua própria raiz. Não é? As coisas são assim, você tem que aceitar, não é? E é aí que nasce pessoas, por exemplo, como Gramsci. Gramsci vai dizer, olha, já na fábrica já não há mais como fazer essa construção, né, da educação que crie-se um intelectual orgânico que se entenda na sua raiz como trabalhador. Não é? Então, a formação desse entendimento como classe trabalhadora orgânica, né, tem que se dar aonde? Nos bairros. Não é? Daí também parte a construção teórica da educação freiriana, de Paulo Freire, né? Que o papel do professor seria construir um ser humano reflexivo e crítico da sociedade, e se entender como um explorado. Só se entendendo como explorado, entendendo que o outro também é explorado, e que havendo uma união, não é, você é capaz de enfrentar, né, essa chamada democracia, que para o próprio Marx, né, na crítica do programa de Gotha, essa democracia na verdade é uma ditadura burguesa. Não é à toa, não é, que na Guerra Civil da França, que é a primeira vez que a classe trabalhadora chega ao poder, ela é derrubada em 42 dias. Depois disso, Lech Wałęsa, na Polônia, cai. Aqui o PT fica 14 anos, cai, porque a burguesia não aceita que a classe trabalhadora chegue ao poder. Né? David Harvey também vai falar isso. Tá? A consolidação da alienação também tem um outro viés. Qual é para David Harvey? Né? A educação de baixa qualidade, principalmente no que se diz respeito às ciências humanas, como filosofia, história, sociologia. Por quê? Porque a burguesia já em 1840 dizia, a classe trabalhadora tem que aprender a ler, escrever e fazer continha. Né? Um presidente disse isso outro dia. Por que o trabalhador não pode pensar? Porque ele deixa de ser alienado e ele reage contra a exploração. Não é? A chamada mais-valia, que é imposta pela infraestrutura e pela superestrutura, que um outro dia eu volto a falar. Ok? Indicação para entender isso. Né? David Harvey vai escrever, né, muito bem isso. Né? As 17 contradições do capital, as 17 contradições e o fim do capitalismo. Ou salário, salário, lucro e preço, né? Que é uma das obras de Marx mais fácil de ler, né? E que te dá uma condição, né? Com o passar do tempo, com outras leituras, né? David Harvey
tem várias, né, vários escritos como se entender o capital, né, porque aí você vai entender realmente o conceito de alienação no quarto parágrafo, no quarto capítulo do livro Capital, volume 1, que é o menor tijolo, que é esse aqui, né, ele é bem fininho, em comparação aos outros, né, olha. Esses aqui são outras obras. Capital volume 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, o conceito de alienação permite a mais-valia que dá ao empresário o poder da exploração da classe trabalhadora. E também a alienação é que permite que nós elejamos um presidente da República, não é? Que é contra o pobre, mas o pobre alienado, né, acredita que por ele ser de direita é o direito. Né? Na verdade, né, que quem sempre defendeu a classe trabalhadora foi os movimentos partidos da esquerda, desde a Revolução Francesa, capitaneada pelos jacobinos. Ok? Quem gostou, deixa o like, né, assina o canal, e essa foi minha participação. Até a próxima.